Você já sentiu que faz tudo certo espiritualmente e mesmo assim sua alma está vazia? Ora, lê a Bíblia, serve na igreja, mas algo falta. Você não está sozinho. Até Davi, o homem segundo o coração de Deus, clamou no deserto: a minha alma tem sede de ti, em terra seca e árida, onde não há água. Salmo 63. Se você se sente assim hoje, não é porque falhou. É porque Deus está te convidando para algo mais profundo. Esta mensagem não é para te dar mais atividades religiosas. É para te mostrar como encher sua vida em Deus e não apenas com coisas de Deus. Porque o vazio que você sente é, na verdade, uma sala de aula divina, onde Ele forma em você uma fé inabalável, independente de emoções e circunstâncias. Nos próximos minutos, você vai descobrir por que o silêncio de Deus não é abandono, mas pedagogia amorosa. Como caminhar pela fé quando você não vê o caminho e quais passos práticos te levam da seca emocional à plenitude genuína em Cristo. Jesus prometeu: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa vida abundante não depende do que você sente hoje, mas de em quem você confia. Este roteiro é o seu mapa para atravessar o vale e chegar ao fruto que Deus já preparou para você. Antes de começar, quero que declare nos comentários: meu vazio não é abandono, é a sala onde Deus forma a minha fé. Que essa declaração seja o primeiro passo em direção a uma intimidade com Deus que transcende emoções. Vamos começar. Número 1. O silêncio não é vazio. É a sala de aula onde Deus amadurece a sua fé. Quando a alma entra no silêncio, algo dentro de você se incomoda. Parece que Deus foi embora, que as orações batem no teto, que sua voz já não se ouve. Mas quero que você entenda isto: o silêncio não é ausência, é aula. Você não está sendo castigado, está sendo formado. Na sala de aula do silêncio, Deus não está longe. Ele está avaliando o quanto você aprendeu a confiar quando já não sente. É como o professor que, durante a prova, fica em silêncio. Não porque tenha abandonado o aluno, mas porque confia que o que ensinou foi suficiente. Assim, age o Pai com você. Ele te treina para crer sem precisar de sinais, para amar sem condições, para caminhar sem ver. Há silêncios que não são castigo. São aulas avançadas de fé. Neles, Deus está te amadurecendo. Talvez hoje você não sinta sua presença, mas isso não significa que Ele tenha desaparecido. Como diz a Escritura em 2 Coríntios 5:7, andamos por fé, não por vista. O Senhor te convida a continuar orando, mesmo quando não há emoção. A continuar lendo sua palavra, mesmo que pareça seca, a continuar adorando, mesmo que o coração não estremeça. Perseverar em meio à seca é o que fortalece sua raiz espiritual. Quando a emoção se apaga, a convicção se acende. Deus está fazendo de você alguém que não depende do visível, alguém que pode dizer como Jó: ainda que ele me mate, nele esperarei. Sabe por que o professor se cala durante a prova? Porque quer que o aluno descubra o que já tem dentro. O mesmo faz Deus com você. Quando você sente o seu silêncio, na verdade Ele está te dando espaço para lembrar o que já plantou em você. Suas promessas, sua fidelidade passada, sua palavra. Ele não está te ignorando. Está permitindo que você ponha em prática a fé que Ele te ensinou. Como diz o Salmo 13, até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Davi gritou essas palavras e, no entanto, ao final do mesmo salmo declarou: mas eu confio na tua misericórdia. Essa é a dinâmica da sala de aula do silêncio. A queixa se transforma em confiança, o deserto em altar, a espera em fé madura. Quando Deus se cala, Ele observa com amor. Te olha enquanto você tenta resolver o exame da fé. Sabe que você vai duvidar, que vai olhar para o céu buscando respostas, que até vai pensar em desistir. Mas Ele não te julga. Te olha como um pai observa o filho aprender a andar.
Talvez você tropece, mas Ele continua ali, te sustentando sem intervir demais, porque sabe que cada passo inseguro fortalece seus músculos espirituais. Você não está mal porque não sente, está em aula avançada. Passou do nível em que precisava de sinais, para o nível em que confia apenas em seu caráter. Jesus também conheceu esse silêncio. No jardim, enquanto orava com lágrimas, o céu não respondeu com voz audível. Na cruz, ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? No entanto, o Pai não estava ausente. Estava cumprindo o plano mais glorioso de todos. O silêncio do Pai não foi abandono, foi propósito. Se até o Filho caminhou por essa sombra, por que nos surpreender se também passamos por ela? O importante é entender que o silêncio não é vazio, é plenitude escondida. Então, mude sua pergunta. Pare de dizer, por que me castigas com silêncio? E comece a orar. O que queres me ensinar neste silêncio, Senhor? Essa transformação interior converte a seca em escola, porque quando você pergunta com humildade, o Espírito começa a traduzir o silêncio em sabedoria. Descobre que a quietude não está vazia, está cheia de sussurros que não se ouvem com os ouvidos, mas com o coração. Ali, em meio ao aparente abandono, Deus está formando o tipo de fé que resiste a qualquer tempestade. Talvez hoje você se sinta como se tudo dentro de você estivesse apagado. Não se revolte com isso. Não corra para preencher o vazio com barulho, com atividade ou com religiosidade. Fique na sala, permaneça na palavra, mesmo sem sentir. Ore, mesmo que pareça inútil. Cante, mesmo que sua voz trema. Porque chegará o dia em que você entenderá que esse silêncio foi uma das formas mais profundas do amor de Deus. Foi sua maneira de te dizer: confio em você, meu filho, já te ensinei a caminhar. Quando entender isso, deixará de ver o vazio como inimigo e o abraçará como mestre. Porque na sala de aula do silêncio não se é reprovado, se amadurece. A alma que persevera em fé, mesmo sem sentir, acaba encontrando Deus não no ruído das respostas, mas na calma de sua presença invisível. O silêncio, no fim, não era a ausência de Deus, mas a profundidade de sua pedagogia. Número 2. Não confunda a ausência de emoção com a ausência de Deus. Há dias em que você ora, lê a palavra, serve na igreja e ainda assim sente um peso interno, um silêncio que não sabe explicar. Sua alma parece vazia e seu coração pergunta: onde estás, Deus? Mas quero te dizer algo com ternura e firmeza. O fato de você não sentir Deus não significa que Ele não esteja aí. Não confunda a ausência de emoção com a ausência da sua presença. Deus não é um sentimento que vai e vem. Ele é uma realidade eterna que permanece com você mesmo quando o coração está nublado. Seu amor não se mede pelo que você percebe, mas pelo que Ele prometeu. E Ele disse em Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus que te fortalece. Se Ele disse, então é verdade, ainda que sua alma não perceba. O inimigo sabe como usar suas emoções para te fazer duvidar da fidelidade de Deus. Ele sussurra que, se você não sente fogo, é porque Deus já se apagou em você. Mas isso é mentira. A fé não se trata de sentir, se trata de crer. O Espírito Santo não se retira quando as lágrimas cessam, nem quando você já não sente alegria. Ele habita em você como o ar invisível. Você não o vê, não o toca, mas o respira. Ele enche seus pulmões a cada segundo, mesmo sem que você perceba. Assim também é a presença de Deus. Te sustenta mesmo quando você não a sente. Como o ar está ali, silenciosa, mas essencial, constante e viva dentro de você. O Salmo 139 diz: para onde me irei do teu espírito? E para onde fugirei da tua presença? Se subir aos céus, lá estás tu. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás. Não há vale tão profundo, nem noite tão escura onde Deus não esteja. Quando a emoção se apaga, a verdade continua acesa.
Deus não te espera no topo do teu ânimo. Ele caminha contigo na planície emocional, no terreno onde não há fogos de artifício, apenas pequenos passos de obediência. E é ali que se forma a fé que não precisa de aplausos nem de emoções para permanecer firme. O coração humano se acostuma a buscar sinais para se sentir seguro. Um arrepio na adoração, uma lágrima na oração, uma palavra exata no sermão. Mas a maturidade espiritual chega quando você já não busca provas de que Deus está, e sim vive confiando que Ele sempre está. A presença de Deus não depende das suas emoções. Suas emoções é que dependem de quanto você reconhece sua presença. Não se castigue se não sentir nada. Você está aprendendo a andar por fé e não por vista. A emoção pode oscilar, mas a verdade permanece. Deus está contigo, Deus está em ti e Deus não vai embora. Pense nisso como o sol atrás das nuvens. Há dias em que tudo parece cinza e frio, mas o sol continua brilhando com a mesma força atrás daquele manto opaco. Suas emoções são essas nuvens, passageiras, variáveis, enganosas. Mas o sol da justiça, de que fala Malaquias 4:2, não deixou de brilhar sobre você nem por um segundo. Seu coração pode estar nublado, mas o amor de Deus continua iluminando sua vida lá do alto. Quando as nuvens se dissiparem, você não descobrirá que o sol voltou. Descobrirá que ele nunca havia ido embora. Há crentes que confundem intensidade emocional com profundidade espiritual. Pensam que quando o fogo do entusiasmo baixa, a presença de Deus se foi. Mas a verdadeira profundidade não está em quão alto você salta na adoração, e sim em quão firme permanece em meio ao silêncio. O próprio Jesus, em Getsêmani, não sentiu consolo emocional, sentiu angústia, solidão, tristeza, mas ainda assim disse: Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. Essa é a adoração mais pura, obedecer sem sentir, amar sem estímulo, seguir sem ver. Quero te convidar a praticar uma declaração simples, mas poderosa. Diga em voz alta 3 vezes ao dia, durante 3 dias. Deus está comigo agora mesmo, ainda que eu não o sinta. Sua presença não depende da minha percepção. Cada vez que você disser isso, estará lembrando à sua alma que a fé não se guia por emoções. Estará reeducando seu coração para confiar na fidelidade de Deus, não nas variações do sentir humano. Não temas se hoje o seu coração está em silêncio. Não temas se a emoção se foi. Isso não significa que Deus te deixou. Significa que Ele está te ensinando a conhecê-lo além do sentimento. A verdadeira presença nem sempre se sente, mas sempre transforma. Fique quieto, respire fundo e repita em seu interior: Deus está aqui. Ainda que você não o sinta, Ele te envolve agora mesmo com o mesmo amor que te cobriu ontem e te sustentará amanhã. Sua presença é eterna, imutável, fiel, e quando seu coração voltar a sentir, não será porque Ele voltou, mas porque suas nuvens finalmente deixaram passar sua luz. Número 3. Quando você aprende a lamentar, o vazio se torna uma oração honesta. Há um momento na vida espiritual em que as palavras acabam e restam apenas as lágrimas. Não porque você perdeu a fé, mas porque sua alma já não tem forças para disfarçar o que sente. Esse é o terreno do lamento, e embora a cultura religiosa muitas vezes tenha nos ensinado a escondê-lo, a Bíblia o celebra como uma das orações mais sinceras que existem. O lamento não é falta de fé. É a fé que continua falando quando o coração já não pode mais. É o suspiro da alma que diz: Deus, ainda estou aqui, mesmo sem entender nada. Por isso, quando você aprende a lamentar, o vazio deixa de ser um silêncio morto e se transforma em um diálogo vivo com Deus. O primeiro passo é recorrer, não fugir, não se fechar, não fingir que está tudo bem. Recorrer é correr para os braços do Pai, ainda que seja chorando. É entender que só Ele pode te sustentar em meio ao peso que você não pode carregar. Davi, no Salmo 13, começou dizendo: Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre.
Ele não começou com gratidão, começou com desabafo. Mas o importante é que ele foi com Deus, não contra Deus. O crente maduro não reprime sua dor, nem a esconde atrás de um "está tudo bem". Ele a apresenta ao Pai, como ela é. Essa é a primeira vitória da alma. Não fugir da dor, mas levá-la ao único lugar onde pode ser curada. O segundo passo é queixar-se. E sim, a Bíblia permite isso. Não uma queixa rebelde ou desrespeitosa, mas uma queixa reverente, nascida da confiança de quem sabe que pode ser completamente honesto com seu Criador. Jó fez isso, Davi fez isso, Jeremias fez isso. O próprio Jesus na cruz clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Não há oração mais humana e mais santa do que essa. Suas lágrimas não ofendem a Deus. Ele guarda cada uma delas em sua redoma, como diz o Salmo 56:8. O Senhor não se escandaliza com a sua dor, Ele a acolhe. Você não precisa enfeitar suas palavras nem maquiar seu desespero. Pode dizer: Senhor, eu não entendo, dói, sinto que não estás aqui, mas ainda estou. Isso também é oração. O terceiro passo é pedir. Depois de esvaziar o coração, você abre espaço para clamar com propósito. O lamento não fica apenas no desabafo, ele se transforma em súplica. Peça o que precisa, sem medo de parecer fraco. Peça consolo, direção, força, esperança. Peça como um filho que confia no caráter do pai. Davi fez isso nesse mesmo salmo. Olha para mim. Responde-me, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Deus ouve cada palavra, até aquelas que mal conseguem sair entre soluços. Não há pedido pequeno para um Deus tão grande. E o quarto passo é confiar. Não quando tudo se resolve, mas enquanto tudo continua igual. Essa é a graduação na escola do lamento, passar da queixa à confiança. No mesmo salmo em que Davi começou gritando, "Até quando?", ele termina dizendo, "Mas eu confio na tua misericórdia, o meu coração se alegrará na tua salvação." Percebe a diferença? Nada mudou fora dele, mas algo mudou dentro dele. O lamento o levou a um ponto em que a dor não desapareceu, mas já não governava. A esperança voltou a respirar. Em Lamentações 3:21-24, Jeremias disse: "Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade." Esse, quero trazer à memória, é a dobradiça entre o desespero e a fé. O profeta não nega a dor, mas escolhe lembrar-se da verdade. Assim também você pode fazer. Não negue o que sente, mas também não se esqueça de quem é Deus. Quero que imagine esta cena. Uma criança corre chorando e se lança nos braços do pai. Ela não explica em palavras o que sente, não argumenta, não busca soluções. Apenas se entrega, confiando que será acolhida. Essa criança é você quando ora com lágrimas. Deus não te repreende por chorar. Ele te sustenta enquanto você chora. Nesse abraço invisível, o vazio se transforma em oração viva. Te encorajo a praticar isso. Reserve alguns minutos e escreva o seu próprio salmo. 4 passos. Recorra, queixe-se, peça e confie. Depois, leia-o em voz alta diante de Deus. Você não precisa de palavras bonitas, apenas de verdade. Diga o que te dói, peça o que anseia e termine lembrando a sua alma quem Ele é. Você verá que algo começa a se curar dentro de você. O lamento não é fraqueza, é adoração em sua forma mais pura. É a maneira como a alma, mesmo quebrada, se agarra a Deus. Na escola do lamento, você não aprende a esconder a dor, aprende a transformá-la. Porque quando a apresenta ao Pai, Ele a transforma em semente de consolo. O vazio que hoje dói amanhã será testemunho de fidelidade. Deus não te pede silêncio, Ele te convida a falar com Ele do mais profundo. E nesse diálogo sincero, você descobrirá que o vazio se preenche.
não com respostas, mas com sua presença. Número 4. A fé adulta caminha quando a visão não alcança. Há um ponto na jornada espiritual em que Deus deixa de te conduzir pela mão como a uma criança e começa a te treinar como a um adulto. Esse momento nem sempre parece glorioso. Às vezes parece escuro, incerto, até doloroso. Mas é justamente aí, nesse terreno onde a visão não alcança, que nasce a fé madura. A fé adulta não depende do ânimo, nem do ambiente, nem do milagre visível. Ela caminha mesmo sem ver, persevera mesmo sem entender, confia mesmo sem sentir. Essa é a graduação espiritual a qual Deus está te chamando. Não para te castigar, mas para te fortalecer, para te levar da emoção ao compromisso, da sensação à convicção, do visível ao eterno. Olha o testemunho de Abraão. Deus lhe prometeu um filho quando já era humanamente impossível acreditar. Passaram-se anos e nada parecia avançar. Mas Romanos 4, 20 e 21 diz: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas fortaleceu-se na fé, dando glória a Deus, plenamente convicto de que aquele que prometeu é poderoso para cumprir. Abraão creu quando não via nada. Caminhou durante 25 anos, sustentado apenas por uma palavra. Sua fé não foi perfeita, mas foi perseverante. Não exigiu provas antes de avançar, confiou no caráter daquele que prometeu, e por isso se tornou o pai da fé. Não porque nunca duvidou, mas porque, mesmo duvidando, continuou caminhando. É isso que Deus está fazendo contigo. Ele está amadurecendo tua fé para que ela já não dependa das emoções. Porque a fé emocional se alimenta de sinais, mas a fé adulta se alimenta da palavra. A fé emocional diz: se eu sinto, eu creio. A fé madura diz: mesmo que eu não veja, eu creio do mesmo jeito. E quando consegues permanecer firme sem evidências, o céu sorri. 2 aos Coríntios 5:7 resume assim: porque andamos por fé e não por vista. Em outras palavras, a fé adulta avança mesmo quando a visão não alcança. Pensa nisso: um pai ensina seu filho a caminhar no meio da escuridão. A criança não pode ver seu rosto, mas ouve sua voz dizendo: dá mais um passo, estou aqui. Cada passo sem ver treina sua confiança. Assim, também Deus te fala. Nem sempre sentirás sua mão, mas sua voz continua guiando teus passos. E cada vez que obedeces, sem ver o resultado, tua fé se fortalece. Deus não te prova para te destruir, mas para te formar. Assim como um treinador aumenta o peso para que o músculo cresça, o Pai permite provas para que tua fé se expanda. Se tudo fosse fácil, jamais crescerias. Por isso, não confundas prova com castigo. Se estás em uma temporada em que não vês o que foi prometido, não é porque falhaste, é porque estás em treinamento. Deus está desenvolvendo em ti uma fé que não desaba com os ventos da emoção. Está formando uma confiança que se sustenta sozinha, uma fé que poderá sustentar outros. Cada passo que dás sem sentir, cada oração que fazes sem emoção, cada obediência que mantens em silêncio, é um tijolo na fortaleza espiritual que Ele está construindo dentro de ti. Há hábitos que fortalecem esse músculo invisível da fé. Primeiro, declara as promessas de Deus em voz alta todos os dias. O que falas, teu coração escuta. A fé vem pelo ouvir, e quando ouves tua própria voz lembrando o que Deus disse, a dúvida recua. Segundo, obedece sem entender. Quando o Espírito te impulsionar a dar um passo, perdoar, servir, soltar algo, semear, reconciliar, faze-o sem esperar sentir vontade. A fé adulta obedece primeiro e sente depois. E terceiro, lembra-te das fidelidades passadas. Mantém um diário espiritual. Escreve o que Deus já fez, como te sustentou quando não podias mais. Porque quando vier outro vale, esse memorial te lembrará que o Deus que te ajudou ontem não te deixará hoje. Vê como funciona o ciclo virtuoso da fé. Dás um passo sem evidência, Deus responde no tempo dele. Essa resposta se torna memória, e essa memória te dá coragem para o próximo passo.
É assim que cresce a confiança inabalável. Não com teorias, mas com prática. Não com palavras, mas com passos. E se hoje sentes que estás caminhando na escuridão, não temas. Deus não te abandonou. Ele está te graduando. Está fazendo de ti um filho que anda por fé e não por vista. Um filho que já não precisa de sinais porque confia no coração do Pai. Não és imaturo por duvidar. Só és imaturo se permites que a dúvida te paralise. A fé adulta também duvida, mas continua caminhando do mesmo jeito. Quero te convidar a fazer este exercício. Pensa em uma pequena obediência que Deus está te pedindo. Talvez ligar para alguém que feriste, soltar uma preocupação, dar um passo financeiro, perdoar quem te machucou, retomar a oração que abandonaste. Faz isso hoje sem esperar sentir, porque a fé não se sente, se decide. E quando deres esse passo, sentirás algo diferente. A paz que vem quando escolhes confiar, mesmo sem ver. Oremos juntos. Senhor, mesmo sem entender teus caminhos, escolho seguir teus passos. Mesmo sem ver resultados, escolho crer em tuas promessas. Treina minha fé até que eu possa caminhar na escuridão, sabendo que tua voz me guia. Não quero uma fé de emoções, quero uma fé de convicção. Que cada passo sem ver me aproxime mais de ti. Amém. Número 5. O teu desapego abre espaço para o novo que Deus quer derramar. Existem vazios que não são abandono, são as mãos do oleiro esvaziando o vaso para torná-lo útil novamente. Digo isso com carinho e verdade. Deus está tirando o que ocupava o lugar da sua presença. Ele faz isso não para te deixar sem nada, mas para que haja espaço para o novo. Jesus explicou com uma imagem simples e poderosa. O vinho novo não se coloca em odres velhos. Se o fizer, os odres se rompem e o vinho se derrama. O vinho novo deve ser colocado em odres novos. Foi o que ele disse em Mateus 9,17. Não é uma ameaça, é sabedoria. Se pedes vinho novo, mas te agarras às velhas seguranças, o coração não suporta a expansão. Por isso sentes que tudo te aperta. Não é que Deus esteja tirando algo por capricho, é que Ele te renova por amor. Vamos olhar para a oficina de Deus. Jeremias entrou e viu o artesão trabalhando o barro. O vaso que ele fazia se estragou nas suas mãos. Então, ele tornou a fazer dele outro vaso, conforme lhe pareceu bem fazer. Assim conta Jeremias 18:4-6. O oleiro não jogou o barro fora, ele o reamassou. E para reamassar, primeiro precisou desfazer a forma anterior. Esse desfazer dói, porque já estávamos acostumados ao molde antigo, à aprovação dos outros, à estabilidade financeira, à emoção constante na adoração, à agenda cheia que nos fazia sentir úteis. Mas o amor de Deus é mais teimoso que os nossos hábitos. Ele esvazia o que não pode sustentar a glória que vem. Deixa-me te ajudar a enxergar com clareza. Pergunta a sós com Deus, de que dependo mais do que de ti? Talvez descubras que dependes do evento cristão do fim de semana para te sentires vivo, ou do like nas redes para medir teu valor. Talvez tua muleta seja o controle, ter tudo planejado para não enfrentar o medo. Ver isso dói, mas é uma dor santa. É o momento de doer sem se condenar. Senhor, idolatrei substitutos, busquei em cisternas rachadas o que só brota da tua fonte. Esse reconhecimento não te afunda, te liberta. Porque quando nomeias a escravidão, ouves novamente a voz do Pai. Volta, eu sou suficiente. Agora decide, a metanoia não é apenas um sentimento, é um ato voluntário. Diz em oração concreta, Senhor, hoje solto minha necessidade de aprovação, solto meu apego ao resultado, solto a emoção como termômetro da tua presença, solto minha ânsia de controlar o futuro. Nomeia, escreve, rasga. Ele oferece esse espaço como altar. Onde antes estava a tua muleta, deixa um lugar vazio para que o Espírito o preencha. Lembra, se não soltas o velho, o novo não cabe. O desapego é a chave que abre a porta da provisão. Voltar é o quarto movimento. Volta para Deus como tua suficiência.
Pratica a dependência radical com gestos simples e firmes. Faz um jejum de estímulos por 7 dias. Menos ruído, menos tela, mais palavra e silêncio intencional. Nesses momentos sem dopamina, tua alma no início protestará, mas depois lembrará da sua fome verdadeira. Faz da simplicidade uma disciplina, uma lista curta, pequenas obediências, adoração sem pressa. E estabelece um pequeno memorial de fidelidades. Escreve a cada noite uma linha sobre como Deus te sustentou no oculto. Esse registro distribui vinho novo em doses que teu odre renovado pode suportar. Quero te afirmar no meio do processo. Não estás falhando por te sentires vazio. Pode ser que esse vazio seja Deus te esvaziando dos substitutos. Não resistas ao toque do oleiro. A quebra não é o fim do vaso, é o início da sua beleza. Quando as mãos de Deus te reamassam, o calor dele penetra fendas que nem sabias que existiam. Ele não trabalha para te humilhar, trabalha para te habitar. O odre novo é flexível, humilde, disposto a se expandir quando o vinho fermentar em alegria, propósito e unção. Faz agora um inventário de apegos. Tira 10 minutos hoje e escreve tuas muletas espirituais, pessoas, coisas ou experiências das quais dependes para te sentires bem com Deus. Escolhe uma para soltar nesta semana. Ora com precisão. Senhor, eu a entrego. Se é aprovação, pratica o anonimato em um serviço. Se é emoção, adora em silêncio. Se é controle, dá um passo de obediência que te incomode. E quando a ansiedade quiser ocupar o espaço, respira e declara: Tu és suficiente. Ouve a promessa que teu pai sussurra: Eis que faço uma coisa nova, agora está saindo à luz, não a perceberás? Abrirei um caminho no deserto e rios no ermo, assim proclama Isaías 43:19. Para ver esse rio, precisas de mãos vazias e odre renovado. Solta o velho, faz espaço, vem vinho novo. E com esse espaço aberto, o próximo passo será uma purificação mais profunda do coração, uma noite escura que não destrói, mas lapida para uma clareza maior. Aí entraremos depois, mas hoje deixa que o oleiro te refaça com paciência e amor. Número 6. A noite escura não mata a fé, ela a purifica. Há noites da alma em que parece que tudo se apaga. Não há emoção, não há consolo, não há resposta. Você lê a palavra e ela parece letra morta. Ora, mas as palavras caem no chão antes de chegar ao céu. Não é que você tenha perdido a fé, é que Deus está purificando-a. Você está entrando no que os santos chamaram de a noite escura, esse tempo em que Deus retira o que é sensível para acender o que é essencial. Não é abandono, é refinamento. Não é castigo, é comunhão profunda. O que antes te sustentava já não basta, porque o Senhor está te levando a amá-lo por quem Ele é, e não apenas pelo que você sente quando está com Ele. Na noite escura, Deus apaga as luzes da alma para que você aprenda a ver com os olhos do Espírito. É aquele túnel longo onde você não vê a saída, mas continua caminhando porque sabe que o túnel tem fim. A escuridão não é inimiga, é sala de aula. Nela se aprende a fé sem visão. Jó entendeu isso quando disse: Quando me provar, sairei como o ouro. Jó 23:10. O fogo não destrói o ouro, ele o purifica. Assim também, a escuridão não mata a sua fé, ela a limpa. As impurezas vêm à tona, a motivação é purificada e o amor se torna mais verdadeiro. O que antes você fazia por costume, agora faz por convicção. O que antes buscava por sentir, agora faz por crer. A noite escura se diferencia da depressão ou do pecado, porque mesmo sem sentir nada, você continua buscando. Seu coração deseja a Deus, ainda que você não o perceba. Você sente secura, mas não rejeição. Sente silêncio, mas não rebeldia. É aquele estranho anseio que dói e consola ao mesmo tempo. O Salmo 63 descreve assim: Deus, Tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti. Essa é a oração de quem caminha na escuridão.
sede sem saciedade, busca sem evidência. Mas quem continua buscando na noite, ao amanhecer, verá o rosto daquele que o guiava em segredo. Deus permite a noite escura porque nos ama. Quando somos crianças espirituais, Ele nos alimenta com leite, emoções, sinais, experiências que confirmam sua presença. Mas chega um momento em que Ele quer te dar alimento sólido, onde você já não depende do estímulo, mas da verdade. Assim, a alma amadurece. Por isso, ainda que o vazio doa, é sinal de crescimento. Você está deixando de viver pelo que sente e começando a viver pelo que sabe. E o que você sabe é que Deus está, ainda que não o sinta, que continua agindo, ainda que não o veja. Como caminhar por essa noite sem desistir? Primeiro, não abandone as disciplinas. Mesmo que a oração pareça seca, ore. Mesmo que a Bíblia pareça fechada, leia. Mesmo que a adoração não te mova, cante. Não porque sente, mas porque crê. Cada ato de fidelidade na escuridão é uma semente que germinará a seu tempo. Segundo, confie no trabalho invisível de Deus. O silêncio não é inatividade, é oficina. Quando você não ouve sua voz, Ele está trabalhando nas raízes. Terceiro, busque conselho sábio. Alguém maduro na fé que já tenha passado por sua própria noite. Às vezes, uma palavra de quem atravessou esse túnel pode te sustentar quando suas pernas fraquejam. E, acima de tudo, aprenda a praticar a presença de Deus sem exigir emoções. Sente-se em silêncio, respire e diga com o coração: aqui estou, Senhor. Ainda que eu não sinta nada, Tu continuas sendo Deus. Faça disso um exercício de fé pura. Você pode praticar a Lectio Divina neste tempo. Pegue um salmo, leia-o 3 vezes devagar, pare em uma frase que te toque, repita-a como oração e depois fique em silêncio. Não busque revelações, apenas presença. É suficiente saber que Ele está, mesmo quando se cala. Se hoje você caminha por essa noite escura, quero te dizer com ternura: você não está longe de Deus, está em sua oficina mais íntima. O fogo que você sente não está te consumindo, está te purificando. Ele está fazendo com que seu amor seja mais limpo, mais livre, mais firme. Em breve, você sairá como o ouro. Não tema se ainda não vê luz. A fé não precisa ver para avançar, só precisa confiar no caráter daquele que prometeu não te deixar. Quando a aurora chegar, e ela chegará, você descobrirá que não caminhava sozinho. Deus ia contigo, invisível mas presente, trabalhando no silêncio da sua alma para te formar à imagem de Cristo. E quando olhar para trás, entenderá que essa noite não matou sua fé, ela a fez brilhar. Número 7. O deserto ensina a escutar. O ruído diminui, a comunhão aumenta. O deserto não é castigo, é escola. É o lugar onde Deus diminui o ruído para que você aprenda a escutar. Quando tudo se silencia, quando já não há aplausos, distrações ou emoções intensas, ali começa a verdadeira comunhão. Deus está sempre falando, mas na maioria das vezes sua voz não se impõe. Ela sussurra. Por isso, quando você entra no deserto espiritual, o que parece vazio é, na verdade, um convite. Um encontro divino onde a alma se desprende do barulho do mundo para reconhecer o tom inconfundível da voz do Pai. O próprio Jesus buscava o silêncio. O Evangelho de Lucas 5,16 diz: Ele se retirava para lugares desertos e orava. Se o Filho de Deus precisou se afastar para estar com o Pai, quanto mais nós? Em meio ao seu ministério, com multidões esperando por ele, Jesus subia ao monte ou buscava o silêncio ao amanhecer. Não por isolamento, mas por conexão, porque o ruído do mundo pode abafar a frequência do céu. E essa é a primeira lição do deserto. Não se trata de fugir da vida, mas de aprender a viver sintonizado com a voz que realmente importa. Os antigos padres do deserto entendiam isso muito bem. Eles se retiravam não para escapar, mas para escutar. Diziam que o silêncio revela o que há no coração. Quando você desliga o ruído, a alma começa a falar.
E ali você descobre seus ídolos, suas ansiedades, seus medos, seus falsos apoios. O silêncio desnuda, mas também liberta. Você percebe que muitas das suas orações eram apenas monólogos cheios de urgência e não de presença. No silêncio, Deus não grita, Ele sussurra. E você começa a entender que o amor nem sempre se expressa em palavras, mas em companhia. O profeta Elias viveu algo assim no Monte Horebe. Esperava que Deus aparecesse no vento, no terremoto, no fogo, mas Deus não estava no espetacular. Diz 1 de Reis 19, 11, 13 que depois do fogo veio um sopro suave e delicado. Ali estava Deus, no sussurro. Não som quase imperceptível. Assim é a linguagem do Espírito. Nem sempre se manifesta no emocional, mas no interior, onde a alma aprende a reconhecer o eterno. O silêncio não é um vazio assustador, é um espaço sagrado onde o coração e Deus se encontram sem interferências. Mas aprender a estar em silêncio não é fácil. Vivemos cercados de ruído, notificações, conversas, distrações. Por isso, o deserto não se conquista de uma vez, ele se treina. Comece pequeno. Não tente passar 3 dias sem falar ou desligar o telefone o fim de semana inteiro. Comece com 10 minutos. Sente-se em silêncio, sem música, sem tela, sem palavras. Apenas respire. Você pode repetir em seu interior o Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa frase será sua âncora. Deixe o silêncio te envolver. No início parecerá incômodo. Você perceberá que sua mente corre, que seu coração busca estímulo. Não se frustre, você está reaprendendo a habitar a presença de Deus. Nesse espaço, faça 3 coisas simples. Respire como oração, inspire dizendo Senhor Jesus, expire dizendo tem misericórdia de mim. Apresente seus pensamentos a Deus sem julgá-los e depois simplesmente permaneça. Você não precisa sentir algo para que ele esteja. O silêncio não busca sensações, busca comunhão. É a academia onde o ouvido espiritual é treinado. Como um rádio que precisa ajustar a frequência para ouvir com clareza, a alma precisa diminuir o volume de tudo o mais para captar a voz do Espírito. A cada dia, durante 7 dias, presenteie-se com esse tempo. Ao amanhecer ou antes de dormir, 10 minutos sem interrupções. Não tente controlar o silêncio, deixe que ele te transforme. Aos poucos você notará que seus pensamentos se aquietam, que o coração se acalma, que seu interior se enche de paz. Não é magia, é presença. O ruído diminui, a comunhão aumenta. Nesse momento você entenderá que o deserto não era castigo, era chamado. Deus te trouxe aqui não para tirar tua companhia, mas para te devolver intimidade. Porque o silêncio não é ausência, é plenitude sem palavras. E quando você aprende a habitá-lo, descobre que a voz de Deus não compete com o ruído, apenas espera que você lhe dê espaço. Então você entenderá o que significa aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O deserto se tornará sua escola da alma, o lugar onde sua fé deixa de ser reação e se torna relação. Ali, quando tudo o externo se apaga, o eterno se acende. Deus fala no sussurro e você, finalmente, aprende a escutar. Número 8. Quando a dor se torna oração, a alma encontra a verdade. Há dores que não se curam negando-as, mas entregando-as. Há feridas que só cicatrizam quando se transformam em oração. Não a oração perfeita, nem a que soa espiritual, mas aquela que nasce da alma quebrada e tem coragem de dizer a verdade a Deus. Isso é o lamento, a linguagem dos que amam a Deus, mas não entendem seus caminhos. Quando a dor se torna oração, a alma encontra a verdade, e onde há verdade, começa a cura. Porque Deus não teme tuas lágrimas nem tuas perguntas. Ele as recolhe uma a uma. Como diz o Salmo 56:8, Tu contas as minhas fugas, recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Nada se perde quando é derramado diante do Pai. O primeiro passo é reconhecer a perda.
nomeá-la, dizê-la. Talvez você tenha perdido a sensação de proximidade com Deus, a alegria de antes, a esperança em um milagre, um relacionamento, um sonho ou até mesmo a certeza de quem você é. Não tente forçar ânimo ou espiritualizar a dor com frases vazias. Deus não precisa que você finja estar bem para se aproximar. A fé madura não nega o sofrimento, ela o apresenta. O próprio Jesus chorou em Getsêmani. Davi o fez em quase todos os salmos escritos em suas cavernas. Jeremias o expressou em um livro inteiro, Lamentações, que começa em pranto e termina em esperança. Sua perda não é pouca coisa. Ela merece luto, e o luto precisa de espaço. Não luto, Deus não te apressa. Ele não diz, já supera isso. Ele se senta contigo entre os escombros e te ensina a transformar o choro em comunhão. O livro de Lamentações é um mapa desse processo. Começa com a devastação mais crua, passa pelo reconhecimento do pecado e termina com uma centelha de esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Lamentações 3:20 e 2:24. A esperança não aparece quando tudo melhora, mas quando você se lembra de quem é Deus, mesmo que nada tenha mudado ainda. A dor expressa diante de Deus se torna oração. A dor escondida sem Deus se torna peso. Quero que você imagine sua alma como um vaso rachado. A dor o faz tremer, e pouco a pouco tudo o que há dentro começa a se derramar. Parece que o vaso está se quebrando, mas na verdade está se esvaziando para ser refeito. O oleiro não descarta vasos rachados. Ele os recolhe, os toca e os molda novamente. Cada rachadura conta uma história, e quando ele termina de restaurá-las, elas brilham ainda mais do que antes. É isso que o lamento faz. Permite que você se esvazie sem medo para que Deus o preencha com seu consolo. Te proponho algo. Escreva seu próprio salmo. Você não precisa ser poeta, apenas honesto. 3 parágrafos como uma conversa com Deus. No primeiro, aproxime-se e reclame. Senhor, perdi isso, dói, estou vazio. Seja brutalmente sincero. Não há oração mais pura do que a que nasce entre lágrimas. No segundo, peça ajuda específica. Sustenta-me, lembra-me que estás aqui. Dá-me força para não desistir. Não tenha medo de ser concreto. Deus não se ofende com teus detalhes. Ele se comove com tua transparência. E no terceiro, reafirme tua confiança, mesmo que a emoção ainda não tenha voltado. Ainda assim confio, ainda assim creio, ainda assim espero. Leia em voz alta diante dele. Não busque sentir algo. Deixe que tua verdade seja tua oferta. Guarde esse salmo e leia-o novamente em 30 dias. Você verá como as palavras que escreveu em dor se transformaram em testemunho de esperança. Deus não se afasta de quem lamenta. Ele se aproxima. O lamento não repele a Deus, o atrai. O próprio Jesus na cruz orou com as palavras de um salmo de lamento. Deus meu, por que me desamparaste? E nessa oração de agonia, o céu se abriu para toda a humanidade. Se o Filho de Deus usou a linguagem da dor para redimir, você também pode usá-la para curar. Não tenha medo de chorar diante do Senhor. Suas lágrimas não são sinal de falta de fé, são o idioma da alma que ainda confia, mesmo quando não vê. Talvez agora você sinta que sua oração não tem forma, que sua fé está cansada. Não se preocupe, o Espírito intercede por você com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Ele toma teus fragmentos e os apresenta diante do Pai como adoração. No ateliê de Deus, cada lágrima é semente, e quando o tempo chegar, florescerá em consolo. Então hoje, não reprima tua dor. Fale, escreva, entregue. Não corra atrás de consolo imediato. Fique ali, diante de Deus, até que teu coração comece a lembrar o que já sabe, mesmo que ainda não sinta, que suas misericórdias nunca falham, que sua fidelidade é grande e que, embora você esteja quebrado, não está só.
Quando a dor se torna oração, a alma encontra a verdade. E na verdade sempre Deus encontra sua morada. Número 9. A providência tece sentido onde seus olhos veem acaso. Às vezes você olha para a sua vida e só enxerga caos. As peças não se encaixam, as orações parecem sem resposta e o vazio faz você pensar que tudo é acaso, que nada tem sentido. Mas Deus te diz hoje, nada está fora das minhas mãos. Eu não improviso, não reajo, não me surpreendo. Eu governo o processo. Mesmo quando você não vê o propósito, eu estou tecendo. O livro de Romanos 8:28 declara com força: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Não diz que tudo é bom, mas que tudo coopera. Que cada fio, até o doloroso, faz parte do tecido que estou costurando por trás do véu. O que você vê como emaranhado, eu vejo como desenho. A providência é esse mistério belo em que o amor de Deus e sua soberania se cruzam para formar sentido em meio à desordem. Deus não te prometeu conforto, te prometeu propósito. Não te prometeu controle, te prometeu presença. E quando você entende isso, a alma começa a descansar. Não porque tudo se resolveu, mas porque você sabe que aquele que governa tudo nunca falha. Filipenses 1:6 diz: aquele que começou a boa obra em você, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Isso significa que nada do que você vive está fora do plano dele. Cada demora, cada silêncio, cada porta fechada está sob seu olhar. Deus não perde o controle nem por um segundo. Olhe para a história de José. Seus irmãos o venderam. Ele foi traído, esquecido em uma prisão injusta. Mas anos depois, quando tudo pareceu fazer sentido, ele disse aos mesmos que o feriram: vocês pensaram fazer-me mal, mas Deus o transformou em bem. José não disse isso com rancor, mas com paz. Ele havia entendido que Deus tecia propósito até em meio à traição. O que parecia acaso era providência. O que parecia um poço era o começo do palácio. É assim que Deus trabalha. Enquanto você chora pelo que perdeu, Ele está preparando o terreno para o que prometeu. A providência não é um conceito frio, é uma promessa calorosa. É o compromisso eterno de Deus com você, o pacto que Ele não quebra, mesmo quando você duvida. Sua providência não busca seu conforto momentâneo, busca sua transformação eterna. Às vezes, para te levar ao propósito, Deus precisa te desmontar. Ele tira o que atrapalha, muda suas rotas, interrompe seus planos, mas nunca deixa de te amar. Como o agricultor que rega a semente sob a terra, você vê solo seco, mas embaixo a raiz está viva. O invisível está germinando. Assim é a providência. Trabalha onde seus olhos não alcançam. Por isso, descansar na providência não é se render passivamente, é confiar ativamente. Não é dizer, o que tiver que ser, será. É dizer, eu faço a minha parte e deixo o resultado nas mãos de Deus. É caminhar sabendo que Ele vai à frente, atrás e ao seu redor. É confiar que, embora o tapete que você vê por baixo esteja cheio de nós e fios cruzados, o lado que Deus vê é perfeito. Daqui de baixo parece caos, mas de cima é beleza. E um dia, quando você vir o desenho completo, vai entender por que cada dor, cada espera e cada perda foram necessárias para formar a obra que Deus planejou em você. Quero que você comece a praticar algo. Todas as noites, antes de dormir, escreva uma única linha sobre onde viu a mão de Deus naquele dia. Talvez tenha sido uma conversa que te animou, uma porta que você não esperava, uma palavra que te lembrou do amor dele, ou simplesmente o fato de ainda estar de pé. Esse diário de providência se tornará prova de que ele tem tecido mesmo em silêncio. E quando você olhar para trás, sua lista será uma constelação de fidelidades. Você verá que nada foi coincidência, que até suas lágrimas foram usadas como água para regar o terreno das suas promessas. Deus te diz hoje, você não precisa entender o desenho,
Apenas confie no designer. Ele nunca vai te deixar no meio do processo. Sua obra não para na dor, ela se aperfeiçoa nela. Mesmo que sua vida agora pareça uma tela inacabada, lembre-se, o mestre não abandona sua arte. O que parece perda será propósito. O que hoje dói, amanhã testemunhará. Ele está tecendo um bem maior, um que você ainda não pode ver. Então respire, solte o controle e descanse em sua providência. Você não está vivendo um acidente, está vivendo um processo. E o processo está nas mãos do Deus que governa os céus e a terra. Ele não improvisa, ele não esquece. Cada fio da sua história, os claros e os escuros, fazem parte do mesmo tecido, o da sua fidelidade. E quando enfim você vir a obra completa, dirá com certeza: agora entendo, Senhor, que tudo o que parecia acaso era o teu amor trabalhando em silêncio. Número 10. Você não é sua emoção do dia. Decida em quem crer. Há dias em que suas emoções te traem. Você acorda e sente vazio, desânimo, dúvida. Lê a Bíblia e parece que nada entra. Fecha os olhos para orar e as palavras não saem. Nesses momentos, o inimigo sussurra: sua fé não serve mais, Deus se afastou. Mas ouça com atenção: você não é o que sente, é o que decide crer. Suas emoções mudam, mas a verdade de Deus permanece. O Salmo 42:11 diz: por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. O salmista não negou sua tristeza, mas escolheu direcioná-la para a esperança. Isso é maturidade espiritual. Não deixar que a emoção governe, mas permitir que a fé reine. As emoções são como ondas. Elas sobem, descem, batem forte, mas se sua âncora está na palavra, você não será movido. Romanos 8:38-39 declara: estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem o alto, nem o profundo, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Sua emoção pode gritar que você está só, mas a verdade diz que nada pode te separar dele. Por isso, quando a alma treme, lembre-se, os sentimentos são termômetro, não bússola. O termômetro mostra como você está, a bússola mostra para onde deve ir. O coração pode estar frio, mas a bússola da fé sempre aponta para Cristo. É aqui que entra uma prática que pode te transformar. O hábito cientão devocional. É uma forma concreta de treinar sua mente para responder com a verdade quando a emoção mente. Por exemplo, se me sinto vazio, então declaro: Deus está comigo, mesmo que eu não o sinta. Salmo 139, 7 e 8. Se duvido da minha salvação, então lembro: nada me separará do amor de Cristo. Romanos 8, 38, 39. Se me sinto abandonado, então reafirmo: nunca me deixarás, nem me desampararás. Hebreus 13, 5. Quando você estabelece essas respostas antecipadamente, transforma suas emoções em oportunidades para exercitar a fé. Isso não significa reprimir o que sente, mas governar. O próprio Jesus teve emoções. Chorou, se angustiou, se indignou, mas nunca permitiu que uma emoção definisse sua obediência. No Getsêmani, ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, 42. A emoção dizia: evite a dor. A fé dizia: obedeça ao Pai. Ele escolheu a verdade em vez do sentimento. E essa mesma força está em você quando decide crer no que Deus diz e não no que suas emoções gritam. A cultura atual nos ensina a seguir o coração, mas a Bíblia diz em Jeremias 17:9: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Suas emoções não são más, mas não são infalíveis. São como crianças pequenas que precisam de direção, não um volante que deva conduzir sua vida. Por isso, quando o vazio espiritual aparecer, lembre-se, você não precisa sentir para crer. A fé nem sempre produz emoção, mas sempre produz fruto.
A constância vale mais do que o entusiasmo passageiro. Pense em Pedro andando sobre as águas. Enquanto olhou para Jesus, caminhou sobre o impossível. Mas quando olhou para as ondas, começou a afundar. As ondas eram reais, mas seu foco decidiu o resultado. Jesus não o repreendeu por sentir medo, mas por deixar que esse medo governasse seu olhar. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Em outras palavras, por que acreditaste mais no que sentias do que no que eu te disse? Cada vez que você escolhe olhar para Cristo em vez das suas emoções, dá um passo sobre as águas. Você não precisa apagar suas emoções, precisa ancorá-las. Imagine um barco em meio à tempestade. As ondas o balançam, mas a âncora invisível sob a água o mantém firme. Essa âncora é a palavra. Quando a emoção se levanta como uma onda, finque sua âncora em uma promessa. Diga em voz alta: minha alma pode sentir vazio, mas meu espírito está sustentado por aquele que não muda. Faça isso 3 vezes ao dia, se for preciso. É treino espiritual, não uma reação automática, mas uma resposta cultivada. Nesta semana, escreva 3 frases, se então pessoais. Se sinto culpa, então lembro: o sangue de Cristo me purificou de todo pecado. 1 de João 1,7. Se a ansiedade me invade, então declaro: lança sobre o Senhor a tua carga, e Ele te sustentará. Salmo 55:22. Se sinto que não tenho valor, então afirmo: sou feitura sua, criado para boas obras. Efésios 2:10. Colhe essas frases onde possa vê-las, no espelho, no celular, na Bíblia. Leia-as todos os dias. Deixe sua mente se acostumar a reagir com a verdade antes da emoção. Lembre-se disto: sentir-se vazio não te torna fraco. Permanecer paralisado por esse sentimento, sim. Decida em quem vai crer: no seu coração mutável ou no seu Deus eterno. As emoções são visitantes, mas a verdade de Deus é morada. Então, da próxima vez que o vazio bater à porta, não fuja, não desista, respire, declare, confie. Sua fé não se mede pelo que você sente, mas por aquele em quem escolhe olhar. E quando você escolhe crer em Deus acima das suas emoções, o vazio perde o poder. Porque a alma que decide se ancorar na verdade jamais afunda. Número 11. Quando você solta a assédia, redescobre o gosto por Deus. Há uma doença silenciosa da alma que muitos confundem com cansaço ou preguiça espiritual, mas é mais profunda do que isso. Chama-se assédia. É aquele estado em que você já não encontra prazer no que antes te enchia, onde a oração parece pesada, a Bíblia uma rotina e a adoração um esforço. Não é que você tenha deixado de amar a Deus, é que o seu coração adormeceu. E o mais perigoso da assédia é que ela te convence de que assim está bem, de que não vale a pena lutar. Mas Deus te diz hoje: desperta. Não te conformes em apenas sobreviver espiritualmente. Eu quero devolver-te o prazer da minha presença. A assédia não aparece de repente. É como o pó. Acumula-se lentamente até cobrir tudo. Começa com pequenas desculpas. Hoje não oro, amanhã sim. Só um capítulo a menos. Não tenho vontade de ir à igreja. E quando você percebe, sua alma entrou em hibernação. O problema não é que você não ame a Deus, mas que perdeu o apetite espiritual. O povo de Israel viveu algo parecido no deserto. Tinham maná do céu, alimento divino diário, mas disseram: temos enjoo deste pão tão leve. Haviam perdido a gratidão e o assombro. A assédia faz isso, rouba-te a capacidade de desfrutar o sagrado. Começas a ver a graça como rotina, a presença como obrigação, e o eterno torna-se entediante. Não te castigues por te sentires assim. Você não está perdido, está sob um torpor espiritual que tem remédio. A assédia nasce de uma mistura de cansaço emocional, desânimo e falta de visão. É a reação da alma que ainda não viu fruto e se pergunta se vale a pena continuar semeando. Mas Deus não te pede entusiasmo, e sim fidelidade. Ele quer que dês um pequeno passo de obediência, mesmo sem emoção.
porque quando a vontade se move, o coração a segue. Como um músculo atrofiado que dói ao se mover, a fé que esteve inativa se fortalece com cada movimento repetido. No começo dói, mas a constância traz de volta a vida. Existem sinais claros de assédia que você deve aprender a identificar. Adiar a oração com desculpas racionais. Sentir que a leitura bíblica é um peso em vez de um encontro. Experimentar apatia pela comunidade de fé ou irritação quando alguém fala de Deus. Preferir qualquer atividade a estar em silêncio com Ele. Se você se reconhece nisso, não se culpe, mas também não permaneça aí. A solução não é esperar ter vontade, e sim agir. A assédia se vence com passos pequenos, não com esforços heróicos. Comece pelo mínimo, 10 minutos diários, na mesma hora, para ler um salmo e orar com sinceridade. Não importa se você não sente nada, o importante é se apresentar. Lamentações 3:40 diz: examinemos os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Esse é o antídoto, examinar o coração com honestidade diante de Deus. Você pode fazer isso com uma prática simples, inspirada no exame inaciano. Toda noite, reserve 5 minutos para se fazer 3 perguntas. Quando hoje senti vida espiritual? Quando senti resistência ou apatia por Deus? Que ação concreta posso tomar amanhã para me aproximar dele? Não se trata de análise psicológica, mas de ouvir o Espírito. Você se surpreenderá ao descobrir que, mesmo nos dias mais secos, há lampejos de graça que passaram despercebidos e há mais remédios práticos. Sirva alguém nesta semana. A assédia se alimenta do egocentrismo. Quando você levanta o olhar para a dor do outro, a sua começa a ser curada. Busque um irmão ou irmã na fé com quem possa ser honesto. A solidão prolongada aprofunda a apatia, mas a prestação de contas reacende o fogo. E, acima de tudo, pratique micro-obediências. Não espere a motivação perfeita. Faça o que você sabe que é certo, mesmo sem vontade. Cada ato de fidelidade nas pequenas coisas desperta a alma adormecida. Em Apocalipse 2:4, o Senhor diz à igreja de Éfeso: você abandonou o seu primeiro amor. Ele não o havia perdido, apenas o havia deixado de lado. Esse chamado não foi condenação, foi um convite ao retorno. Deus não te repreende por tua apatia. Ele te convida a redescobrir o gosto por Ele. Como quando você volta a sentir o cheiro do pão recém-assado depois de viver de migalhas, seu espírito pode voltar a desfrutar da presença de Deus se você lhe der espaço. Esta semana, faça uma pausa. Pergunte-se com sinceridade: evito orar? Adio a leitura da palavra? Fico irritado quando falam de Deus? Prefiro qualquer outra coisa a estar com Ele? Sinto vazio, mas não ajo? Se respondeu sim a 3 ou mais, não se assuste. Apenas comece. 10 minutos diários com a Bíblia aberta. Um gesto de serviço, uma conversa honesta com alguém que te ouça, uma micro-obediência hoje, nem que seja ler um salmo em voz alta. O movimento vence a inércia. Deus não quer que você viva anestesiado. Ele te criou para desfrutar de sua presença, não para suportá-la. Quando você solta a assédia, redescobre o gosto por Deus. E esse gosto não se compara a nada terreno. Ele não quer que você apenas sobreviva à sua fé, mas que volte a vivê-la. E se você der o primeiro passo, mesmo tremendo, verá como, pouco a pouco, o fogo volta a se acender. Porque a assédia se cura, movendo-se em direção a Deus, mesmo que você ainda não o sinta. Número 12. Sua identidade em Cristo não depende da estação da alma. Há dias em que você acorda se sentindo vazio, distante, como se sua fé tivesse evaporado em meio ao cansaço ou à rotina. Mas Deus te diz hoje: sua identidade não depende de como você se sente. Você não é menos filho quando está desanimado, nem mais filho quando está cheio de fogo. Você é filho porque foi adotado, selado e amado pelo Pai através de Cristo. Essa verdade não muda com suas emoções.
está escrita no céu, assinada com o sangue do Cordeiro e selada pelo Espírito Santo. João 1,12 diz: A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Esse poder não se perde quando você chora, nem se enfraquece quando duvida. É uma realidade espiritual, não um estado de ânimo. O problema é que confundimos sentir-nos amados com ser amados. Se as emoções diminuem, achamos que Deus também se afastou. Mas o seu valor não é medido pela intensidade da sua fé, e sim pela fidelidade de Cristo. Nele, você já foi justificado, Romanos 5:1, reconciliado, 2 aos Coríntios 5:18, feito templo do Espírito Santo, 1 aos Coríntios 6:19, e coerdeiro das promessas eternas, Romanos 8:17. Nada disso muda porque hoje você se sente frio ou confuso. Quando Deus te adotou, não o fez com cláusulas temporárias. Ele o fez conhecendo seus altos e baixos, suas crises e seus vales. Ele te escolheu com conhecimento perfeito e te selou para sempre. Imagine uma certidão de nascimento. Esse documento não deixa de ser válido só porque um dia você se sente estranho ou deslocado. Sua identidade legal não depende da sua emoção. Assim também, sua identidade espiritual está firmada nos céus. Efésios 1:13 diz que você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Esse selo não se apaga com lágrimas, nem se desvanece com secas emocionais. Mesmo que você se sinta perdido, o Pai continua sabendo exatamente quem você é. O que muda não é a sua posição, mas a sua percepção. Pense no filho pródigo. Ele voltou para casa envergonhado, sem sentir nada digno dentro de si. Mas antes que pudesse dizer seu discurso de culpa, o pai correu, o abraçou e mandou vesti-lo com a melhor túnica. O filho ainda se sentia indigno, mas o pai o declarou digno. Ainda cheirava a porco, mas já estava restaurado. Sua identidade não dependia da sensação, e sim do amor do pai. É assim que Deus te vê hoje. Ele não espera que você sinta plenitude para te chamar de filho. Ele te chama de filho para te devolver a plenitude. Por isso, você precisa aprender a falar à sua alma, não apenas ouvi-la. Quando o vazio disser, você não vale nada, responda com a verdade. Sou filho de Deus. Quando a culpa sussurrar, você não merece mais o amor dele, declare, fui justificado em Cristo Jesus. Quando a tristeza disser, Deus se esqueceu de mim, afirme, sou templo do Espírito Santo e ele habita em mim. Esta é a resposta madura do crente. Escolher crer no que Deus diz acima do que sente. Não é negar as emoções, é redirecionar o foco. As emoções são o termômetro, mas Cristo é a bússola. Paulo entendeu isso quando escreveu da prisão. Aprendi a estar contente em qualquer situação. Filipenses 4:11. Não porque seu ambiente fosse perfeito, mas porque sua identidade já estava resolvida. Sua alegria não dependia do clima da alma, mas do Cristo que habitava nela. E esse mesmo Cristo vive em você. Você pode aprender o mesmo contentamento, não um otimismo superficial, mas uma paz que não muda com a maré emocional. Faça uma prática diária. Fique diante do espelho todas as manhãs e repita com convicção: sou filho de Deus, sou amado mesmo que eu não sinta, sou justificado em Cristo, sou templo do Espírito Santo. Meu valor não depende de como me sinto hoje. Deus me ama com amor eterno. Repita essas palavras até que a verdade penetre mais fundo que a emoção. Não é autoajuda, é proclamação de fé. A fé madura não diz sinto, logo creio, mas creio e eventualmente sentirei. Hoje talvez você não sinta o fogo, mas continua sendo a luz que ele acendeu. Talvez você não ouça sua voz, mas continua sendo ovelha do seu rebanho. Talvez você se veja quebrado, mas ainda é parte da sua obra perfeita.
Sua identidade não se move ao ritmo das suas lágrimas, mas ao compasso do coração de Deus. 1 de João 3:1 diz assim: Vede que grande amor o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Então, não permita que suas emoções do dia definam quem você é. Hoje você pode se sentir vazio, mas está cheio de promessas. Pode se sentir fraco, mas está sustentado pela graça. Pode se sentir distante, mas o Pai já saiu correndo ao seu encontro. Ele te veste com sua justiça, te chama pelo nome e te lembra: você não é sua emoção do dia, você é meu filho amado, e isso nunca mudará. Número 13. O exílio do coração desperta fome de lar. Às vezes, esse vazio que você sente não é sinal de abandono, mas uma nostalgia profunda que te lembra que este mundo não é o seu lar final. É o eco de uma pátria que sua alma recorda, mesmo que seus olhos nunca a tenham visto. No fundo, todos carregamos uma espécie de exílio interior, uma sensação de estar fora do lugar, mesmo quando tudo parece estar bem. Essa saudade não é fraqueza espiritual, é uma bússola. Ela aponta na direção de Sião, o lar eterno onde o próprio Deus enxugará toda lágrima e onde a alma finalmente descansará. O povo de Israel viveu esse sentimento de forma literal. Nos dias do exílio, sentados às margens dos rios da Babilônia, penduraram suas harpas porque não podiam cantar as canções de Sião em terra estranha. Seu silêncio não era falta de fé, era o lamento de quem anseia pelo lar perdido. O Salmo 137 diz: Junto aos rios da Babilônia nos sentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Eles não estavam deprimidos, estavam despertos. Sentiam a ausência do sagrado em meio a um lugar que não refletia sua identidade. Assim também você. Quando sente esse vazio que não entende, talvez não esteja falhando, mas lembrando inconscientemente que não nasceu para permanecer aqui. Vivemos na tensão do já e ainda não. Já fomos redimidos por Cristo, já temos seu Espírito em nós, já fomos adotados como filhos, mas ainda vivemos em corpos frágeis, em um mundo ferido, em meio a uma realidade que não reflete plenamente a glória prometida. Já temos um vislumbre do reino, mas não a sua plenitude. Essa tensão cria fome, e essa fome não se sacia com coisas temporais. Por isso, mesmo que você tenha sucesso, companhia ou estabilidade, a alma continua suspirando por algo mais. Esse algo mais é alguém. É o anseio de ver Deus face a face. C.S. Lewis expressou isso de forma maravilhosa. Se encontro em mim um desejo que nenhuma experiência neste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para outro mundo. É isso que acontece com você. Seu coração foi projetado para o céu, por isso nenhuma terra pode preenchê-lo por completo. Essa saudade é santa, não a reprima. Não tente preenchê-la com barulho, trabalho ou distrações. Permita que ela te lembre de que você está apenas de passagem, que cada dia aqui é uma preparação para a eternidade. O vazio espiritual que às vezes te incomoda não é uma falha da sua fé, é um sinal de que sua fé ainda está viva. O perigo não está em sentir saudade, mas em anestesiá-la, em se conformar com a Babilônia e esquecer Jerusalém. Deus permite essa insatisfação porque ela mantém seu olhar elevado. Ele sabe que se tudo aqui fosse suficiente, você esqueceria o lar que te espera. Por isso, o vazio também é graça. É a corda invisível que te mantém ligado à eternidade. Como Daniel na Babilônia, somos chamados a viver fielmente em uma terra que não é nossa, sem perder a esperança no retorno. Jeremias 29:7 diz: Busquem a paz da cidade para onde os fiz levar e orem por ela. Em outras palavras, enquanto espera pela redenção final, trabalhe, sirva, ame e ore pelo lugar onde está. Você não é um turista indiferente, nem um refugiado sem propósito. É um embaixador do reino em terra estrangeira.
Viver como cidadão do céu em um mundo caído é uma forma de adoração. Cada ato de fidelidade em meio ao exílio é uma canção que anuncia que o retorno se aproxima. Hebreus 11:16 diz que os heróis da fé desejavam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Eles confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, mas sua esperança os sustentou. O mesmo pode sustentar você. Se hoje você sente esse vazio no peito, não o corrija com superficialidades. Leve-o a Deus. Diga: Senhor, minha alma sente tua falta, mesmo quando não entendo o porquê. Essa oração simples é o cântico de um peregrino que ainda caminha rumo à casa. Faça este exercício. Reserve alguns minutos todas as noites e nomeie diante de Deus aquilo que você mais deseja espiritualmente. Aquela paz perfeita, aquela alegria sem mistura, aquela comunhão sem interrupções. E depois, declare sua promessa. Tu habitarás conosco e enxugarás toda lágrima dos nossos olhos. Apocalipse 21:3-4. Depois, peça graça para viver fielmente nesta Babilônia, para refletir Cristo no seu trabalho, na sua família, na sua comunidade. Não se isole do mundo, mas também não se acomode a ele. Lembre-se, sentir-se estrangeiro não é sinal de que você está perdido, mas de que está desperto. Seu coração se recorda do lar para o qual foi criado. Cada lágrima, cada silêncio, cada suspiro por algo mais é uma oração no idioma do céu. Não reprima essa saudade, santifique-a, porque um dia, quando o último véu se rasgar, não haverá mais vazio nem distância. Nesse dia, tudo o que sua alma ansiou será preenchido pela plenitude daquele que disse: Eis que faço novas todas as coisas. Até lá, continue caminhando. Seu exílio tem direção, e sua saudade não é tristeza, é profecia do lar que vem. Número 14. A compaixão no vazio te torna mais parecido com Cristo. Às vezes, a dor que mais querias esquecer é justamente aquela que Deus deseja usar para transformar a vida de outra pessoa. O vazio que atravessaste, aquele vale onde te sentiste só, não foi um erro, foi uma escola. E embora naquele momento parecesse que tudo estava desmoronando, o Pai estava formando em ti um coração compassivo, capaz de olhar o sofrimento alheio sem fugir. Deus não desperdiça a dor. Ele a recicla, transforma-a em remédio para outro coração que sangra igual ao teu. Por isso hoje ele te diz: pare de perguntar, por que comigo? E comece a perguntar para quem? Paulo entendeu isso quando escreveu em 2 Coríntios 1:3-4. Bendito seja o Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estiverem em qualquer tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Tua história de quebrantamento pode ser a resposta à oração de alguém. O que hoje te dói, amanhã pode ser o testemunho que devolverá esperança a outro. É assim que o reino funciona. O que o inimigo quis usar para te destruir, Deus transforma em ponte para alcançar o que sofre. Pensa nos discípulos a caminho de Emaús. Iam tristes, confusos, carregando a desilusão de uma cruz que não entendiam. Jesus se aproximou, mas não os interrompeu com sermões. Primeiro os escutou, deixou que falassem, chorassem, esvaziassem a alma. Depois, com paciência, lhes explicou as Escrituras, mostrando que sua dor tinha propósito. E quando partiu o pão, o reconheceram. Seus corações arderam e voltaram correndo a Jerusalém, não para lamentar, mas para consolar. Esse mesmo padrão Deus segue contigo. Ouve teu pranto, te ensina a sua palavra, revela sua presença no meio do quebrantamento e depois te envia aos outros com as mãos cheias de pão recém-partido, o pão do consolo. Há uma diferença enorme entre pena e compaixão. A pena olha de cima e diz: coitado de você. A compaixão se ajoelha e diz: eu também estive aí. E isso só aprende quem já sofreu. Tuas lágrimas passadas tornam-se credenciais para ministrar sem frases vazias.
Quando te sentes acompanhado por alguém que passou por um vale semelhante, o olhar dessa pessoa tem um poder que cura, porque a compaixão não se improvisa. Ela é forjada no forno da dor acompanhada por Deus. Assim como Cristo, nosso sumo sacerdote, pode se compadecer de nossas fraquezas porque foi tentado em tudo. Também tu, desde tua ferida curada, podes refletir sua ternura àquele que agora chora. Talvez guardes as faixas de alguma ferida passada, aquelas faixas limpas que te lembram o quanto doeu. Mas chegará o momento em que encontrarás alguém ferido que precisará exatamente dessas faixas. O que te curou, o que te sustentou, o que te levantou, será o que Deus usará para restaurar o outro. Não se trata de reviver o passado, e sim de redimi-lo, de olhar tuas cicatrizes e entender que já não são sinais de vergonha, mas de graça. Tua história não é apenas tua, é parte do relato de redenção que Deus está escrevendo em outros. Por isso, quando surgir em ti a pergunta, por que comigo? Deixa que o Espírito a transforme em para quem. Porque quando focas apenas no porquê, ficas paralisado na ferida, mas quando olhas o para quem, te moves em direção ao propósito. A dor deixa de ser fardo e se torna chamado. Teu vale não foi castigo divino, foi um seminário invisível. Ali aprendeste a reconhecer lágrimas alheias, a caminhar mais devagar ao lado do que sofre, a abraçar sem pregar, a orar sem forçar respostas. Essa sensibilidade é fruto da presença de Cristo em ti. Hoje te convido a agir. Olha ao teu redor. Há alguém em tua família, na tua igreja, no teu trabalho, que está atravessando um vale semelhante ao que tu já cruzaste. Aproxima-te com humildade. Não precisas ter soluções, apenas presença. Escuta sem pressa. Valida a dor do outro sem dizer que tudo vai passar. Ora com ele ou simplesmente fica ao seu lado. Se puderes, oferece um gesto concreto, uma refeição, uma mensagem, uma visita. Às vezes, o consolo de Deus chega na forma de um corpo humano que ousa permanecer, e tu podes ser esse corpo. O próprio Jesus foi consolado pelo Pai para depois te consolar. Agora é tua vez de ser esse reflexo. Teu vazio, uma vez abraçado por Deus, se transforma em fonte de empatia. Tuas feridas, uma vez curadas, tornam-se janelas pelas quais outros podem ver sua fidelidade. Não guardes teu testemunho, não enterres tua história. Há alguém que precisa ouvi-la para acreditar que também pode sair do vale. Então, não desperdices tua dor. Consagra-a. Oferece-a, permite que o Deus de toda consolação a transforme em instrumento de misericórdia, porque quando a compaixão nasce no vazio, tu te tornas mais parecido com Cristo. E cada vez que escolhes acompanhar alguém em seu quebrantamento, o céu se reflete na terra, e o amor de Deus toma forma humana através de ti. Número 15. A palavra te reenquadra, da narrativa do medo ao relato de fé. Há pensamentos que te roubam a paz sem fazer barulho. Frases que repetes sem perceber. Deus se esqueceu de mim. Não sou suficiente. Já não tenho propósito. Essas narrativas, se não forem confrontadas com a verdade, tornam-se prisões. Mas a palavra de Deus tem poder para abrir essas celas uma a uma. Ela não apenas informa, transforma. Quando a deixas entrar devagar, quando a meditas sem pressa, ela começa a reescrever teus pensamentos de dentro para fora. Por isso, Deus não te pede apenas que leias a Bíblia como tarefa, mas que a habites, que te sentes dentro dela até que te fale e mude tua forma de ver a vida. O Salmo 1 diz que o justo, na lei do Senhor, medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo. Essa é a promessa. Se permites que a palavra regue tua mente como um rio constante, o fruto virá. Não de imediato, mas virá. O primeiro a florescer não é o milagre, é a raiz. Meditar na palavra é cuidar do sistema invisível que sustenta a tua fé.
Não se trata de acumular versículos, mas de permitir que um só te habite até que tua alma se alinhe à verdade. A Lectio Divina é um método antigo, mas mais atual do que nunca. É uma forma de ler as Escrituras que te ensina a ouvir, não apenas a estudar. Tem 4 movimentos simples: ler, meditar, orar e contemplar. O primeiro chama-se Lectio, simplesmente ler. Escolhe uma passagem curta, talvez um salmo ou algumas palavras de Jesus, e lê-a 3 vezes com calma. Não te apresses. A Bíblia não se devora, saboreia-se. Enquanto lês, presta atenção a uma palavra ou frase que brilha, como se o Espírito a sublinhasse só para ti. Não tentes analisá-la ainda, apenas recebe-a. O segundo passo é meditatio, meditar. Aqui é onde mastigas a palavra, ruminando-a em silêncio. Repete a frase que se destacou, deixa que ressoe em ti. Pergunta ao Senhor: o que estás me dizendo aqui? Como isso se conecta com o meu vale atual? Talvez a palavra que se destaque seja não temas, ou eu estou contigo, ou eu te sustentarei. Permite que essa frase comece a desmontar a narrativa do medo que costumas acreditar. Se tua mente está acostumada a pensar, ninguém me vê, a palavra começa a reeducá-la. Deus me vê e me sustenta. Cada meditação é um ato de renovação mental, como diz Romanos 12:2. Sejam transformados pela renovação da mente. Depois vem oratio, orar. É o momento de responder a Deus, não com fórmulas, mas com tua voz sincera. Podes dizer: Pai, obrigado por me lembrares que não estou só. Perdoa-me por deixar que o medo escrevesse a minha história. Hoje decido crer que tu estás aqui. A oração torna-se diálogo, não monólogo. Deixas que a palavra se transforme em tua linguagem de intimidade com Deus. Se antes tuas orações eram queixas, agora tornam-se respostas a uma voz que te amou primeiro. O último passo é contemplativo. Contemplar. Aqui já não falas, apenas permaneces. Descansas na presença de Deus sem esforço. Deixa que o que meditaste se assente como a terra que absorve a chuva. Esses minutos de silêncio são remédio lento. Talvez não sintas algo espetacular, mas algo profundo se organiza dentro de ti. É a paz que começa a preencher os vazios da alma. Essa palavra que parecia pequena continua agindo em teu interior muito depois de fechares a Bíblia, como um remédio de liberação prolongada. Com o tempo, perceberás algo. Onde antes havia medo, agora há fé. Onde antes dizias, não posso, começarás a dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Não porque forças otimismo, mas porque a verdade bíblica terá substituído a mentira emocional. Josué 1:8 diz, medita neste livro de dia e de noite e tudo te sairá bem. Não fala de sucesso material, mas de alinhamento espiritual. A palavra transforma tua mente até que tua alma se mova no ritmo do coração de Deus. Faz a experiência por uma semana. Reserva 10 minutos por dia para praticar a Lectio Divina. Dia 1, o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Dia 2, o Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Dia 3, João 15. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Não busques emoção, busca encontro. Escreve a frase que te falou e uma linha sobre o que sentiste. Ainda que pareça simples, essa constância será a semente de uma mente renovada. Tua mente foi moldada por anos de temores e pensamentos de escassez. Não se reescreve da noite para o dia, mas se transforma com exposição diária à verdade. Cada palavra de Deus é como uma gota que perfura a pedra do medo. No início, não vês mudança, mas um dia te descobrirás pensando diferente, reagindo diferente, crendo diferente. E então entenderás. O vazio que antes te apavorava, Deus estava usando para abrir espaço em ti, para a sua palavra. Porque quando sua voz se torna tua narrativa, o medo já não governa, a fé assume o controle.
e tua vida começa a refletir o autor que a está reescrevendo de dentro para fora. Chegaste ao fim deste percurso, mas não ao fim do teu processo. Lembra-te disto: o silêncio de Deus não é ausência, é pedagogia. Ele te forma na sala de aula, onde aprendes a confiar sem muletas emocionais. Perseverar aqui te gradua em uma fé adulta e inabalável. Tua identidade em Cristo não oscila com as tuas emoções. És filho amado, selado pelo sangue de Jesus. O vazio temporário não cancela a verdade eterna. Caminhas pela fé em direção ao lar prometido, não pelo que vês hoje. O vale que atravessas é sementeira de fruto eterno. Deus não desperdiça tua dor. Ele a transforma em compaixão por outros, em raiz profunda para a tua alma e em testemunho da sua fidelidade que contarás amanhã.